Até quando a educação que a gente quer passar para os nossos filhos está ligada ao bem-estar e à evolução deles e não a nós, os adultos, que queremos impor as nossas vontades sem explicar o porquê? Me digam o que vocês acham nos comentários após ouvirem essa história pra lá de bizarra. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Já deixa um like que me ajuda muito com o vídeo e não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão aqui embaixo. No Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Jonathan Hoffman. Jonathan Archer Hoffman nasceu no dia 9 de outubro de 1994 em West Bloomfield, Michigan, Estados Unidos. Ele era filho de Michael Aaron Hoffman e Jennifer Hoffman. O Jonathan tinha uma irmã mais nova chamada Jessica, que era 2 anos mais nova que ele. Ele estudava na Farmington Central High School, uma escola alternativa no bairro de classe alta de West Bloomfield Township, perto de Detroit, Michigan. O Jonathan estava cursando o último ano do ensino médio. Os amigos conheciam ele como um palhaço da turma, alguém que sempre estava alegre. Ele era super inteligente e um gênio da tecnologia. Ele já tinha conquistado uma bolsa integral para Eastern Michigan University. A característica mais marcante do Jonathan para as pessoas que conheciam ele era o fato dele sempre ser otimista. Ele sempre estava animado. A vida era normal, porém 10 meses antes do caso, os pais do Jonathan iniciaram um divórcio e se mudaram para o Arizona. No início ele tinha ido com os pais, mas dentro de semanas após a chegada da família, eles receberam um golpe devastador. A irmã mais nova, Jessica, foi diagnosticada com um tumor cerebral benigno, exigindo múltiplas cirurgias e tratamento médico contínuo. Entre uma nova escola e a doença da irmã, o Jonathan estava se sentindo miserável. Então, quando a avó, a Sarah, sugeriu que ele voltasse para West Bloomfield e ficasse com ela enquanto terminava o último ano de volta a Farmington, ele ficou radiante. Ele ficou feliz por ir para lá, ficar com os amigos e ele ainda ia conseguir terminar o último ano na mesma escola. Só que nem todo mundo estava feliz com o novo arranjo. O pai do Jonathan, o Michael, um advogado proeminente, tinha percebido alguns aspectos inquietantes do caráter da Sarah ao longo dos anos. Aposentada, professora e mãe de 5, a Sarah, de 74 anos, podia ser controladora, meticulosa e mantinha uma disciplina rigorosa. Mas ela e o marido, o Fred, de 85 anos, sempre mimaram o Jonathan. Com o Jonathan insistindo em voltar, ele acabou concordando. Uma coisa importante é que o Jonathan era usuário de maconha, e a polícia pegou ele com uma droga sintética no carro dele em março de 2012. Isso deixou ele em liberdade condicional, e como parte dessa liberdade, ele tinha que fazer exames periódicos e aleatórios a mando do Tribunal de Condicional. Bom, em maio de 2012, o Jonathan tinha feito um teste toxicológico e tinha falhado. Isso deixou a Sarah, a avó dele, muito brava. Ele chegou a mandar uma mensagem para o amigo Max, que ele conhecia desde o 9º ano, dizendo que estava com medo da avó, que ela estava furiosa. Eram 17 horas do dia 18 de maio de 2012, quando o Max Dashevsky recebeu uma ligação preocupante do amigo, o Jonathan. Ele não parecia nem de longe o garoto alegre e animado, e isso fez o Max se preocupar. Parecia ser algo sério. O Jonathan não soava como o seu habitual. Para o Max, o Jonathan parecia não apenas preocupado, mas assustado. Os dois amigos concordaram em se encontrar naquela noite. O Jonathan disse ao Max que ia enviar uma mensagem na próxima meia hora para confirmar o horário em que o Max poderia ir buscar ele na casa da avó. O Max esperou por essa mensagem. Meia hora se passou e ele não teve notícias do Jonathan. O Max mandou uma mensagem e depois ligou, só que ninguém atendeu. Ele ainda não sabia, mas o Jonathan nunca mais atenderia o telefone novamente. 20 minutos após desligar do Max, a polícia de West Bloomfield Township recebeu uma ligação para o 911 da Brookfield Lane, Maple Place Villas. Era a casa da Sarah Lane, a avó do Jonathan. O Jonathan ligou para o 911 e informou a atendente que ele tinha sido baleado. Ele informou o endereço onde ele estava e a pessoa perguntou como ele tinha sido baleado. Ele disse que a avó dele tinha atirado nele. A mulher pergunta se o avô e a avó atiraram nele. Ele disse que não, que a avó atirou nele. Ele disse para ela que ia morrer. Ela pediu para ele ficar na linha e perguntou aonde ele tinha sido baleado. Ele disse que tinha sido baleado no peito.
pessoa perguntou aonde estavam os avós dele naquele momento e ele disse que não sabia. Ela continua na linha com ele, tentando manter ele falando no telefone com ela. Ele disse que está sentado e ela pede para ele seguir respirando sentado. Por quase 3 minutos ele ofegou e pediu ajuda, dizendo para ela que estava morrendo. Ele disse que a avó tinha saído por enquanto, mas como ele ia descobrir, ela não saiu para ir buscar ajuda. O que vem a seguir é nada menos que horripilante. Através do telefone, a despachante ouve o Jonathan suplicar a avó antes que o som de múltiplos tiros ecoe. Depois de gritar de dor, o Jonathan disse ao telefone que foi baleado novamente e grita por ajuda. Tem uma pausa antes que o som de gritos de uma mulher comecem, e a voz grita algo que não fez muito sentido para mim. Pouco depois das 17h30, a polícia de West Bloomfield chega ao lado do gramado de um condomínio de Brookfield Lane, na tranquila comunidade fechada de Maple Place Villas. Um vizinho tinha relatado sons de tiro nesse enclave de residentes ricos, na maioria aposentados. Ali, o crime era uma raridade, quanto mais um crime violento. Mas, assim que os oficiais saíram dos seus veículos, ouviram 2 disparos ecoando no condomínio. Antes que eles pudessem entrar, uma mulher apareceu atrás da porta de tela. Após seguir as ordens de largar a arma, uma pequena senhora idosa com cabelos vermelhos desbotados e sangue nas roupas sai pela porta da frente. Ela levanta as mãos em rendição e anuncia à polícia que tinha acabado de assassinar o neto. Como se isso não fosse chocante o suficiente, isso não era nada comparado ao que estava por vir. Ao entrar na casa, os oficiais foram confrontados por uma cena bizarra. Sangue e pegadas ensanguentadas se espalhavam por quase todos os cômodos da casa. Tinha mancha de sangue nas paredes, nos móveis, buraco de bala nas paredes e cápsula de munição espalhada pelo chão. Descartada na porta da frente estava uma pistola semiautomática Glock 17 de 9mm. Mais tarde, durante uma investigação forense da casa, 19 cartuchos de munição e várias revistas foram recuperadas do local. No andar de cima, os oficiais encontraram Jonathan Hoffman, de 17 anos. Ele estava deitado no chão de bruços em uma poça de sangue com múltiplos ferimentos por bala no peito, braços, costas e estômago. A maioria dos tiros tinha sido disparada a queima-roupa. Os paramédicos levaram ele às pressas para o hospital Bosford, na esperança de salvar a vida dele. Mas às 18 horas ele sucumbiu tragicamente aos ferimentos. 2 dias depois, a Sarah Lane foi acusada de homicídio doloso pela morte do Jonathan e mantida sem fiança, o que deixou para um júri decidir se ela ia ser culpada de homicídio em primeiro ou em segundo grau. Ela se declarou inocente. A família, amigos e vizinhos do Jonathan estavam abalados pela dor e a descrença em relação ao tiroteio, o que poderia ter levado a Sarah a atirar e a matar o Jonathan. A mídia rapidamente se apressou em notificar o tiroteio controverso e apresentou teorias. Se espalharam rumores de que o Jonathan tinha falhado no teste de drogas para maconha sintética naquele dia, e os jornalistas aproveitaram a narrativa de 2 pais negligentes que tinham deixado o filho adolescente usuário de drogas aos cuidados dos pais idosos, que se tornaram sobrecarregados. Esse caso remonta a um outro caso que tinha acontecido no mês anterior. O jovem Hoffman estava vivendo com sua avó em West Bloomfield Township. As evidências mostravam que ele tinha a droga sintética K2 ou Spice no organismo no momento da morte. Ele já tinha se metido em problemas anteriormente por causa dessa mesma droga. E a morte dele ocorreu logo após outro homicídio de alto perfil, no qual um jovem foi acusado de matar o pai com um bastão de beisebol enquanto ele estava sob o efeito de K2. O advogado da Sarah Lane disse que ela sentia que tinha motivos para temer pela vida dela. Segundo o advogado, o Jonathan era um jovem que foi deixado aos cuidados dela, que estaria envolvido com drogas, que estava em liberdade condicional e que era difícil de controlar. Um tópico que estava em alta na época era a própria maconha sintética, conhecida como K2 ou Spice. Apenas 2 semanas antes da morte do Jonathan, um adolescente chamado Tucker Cipriano e um amigo haviam fumado a droga antes de atacar a família, matando o pai e ferindo a mãe e o irmão. A droga ainda não tinha sido banida e ainda era vendida em alguns postos de gasolina e lojas de conveniência por apenas $10. Enquanto isso, surgiram relatos de que a droga causava agressividade nos usuários. Será que o mesmo aconteceu na casa da Sarah? Será que foi essa a motivação da Sarah para atirar no Jonathan? Seria um caso de legítima defesa como o relato que a Sarah deu à polícia e posteriormente ao júri? Segundo ela, a legítima defesa foi exatamente a motivação dela, ou assim ela disse. A Sarah afirmou que desde que ele retornou ao West Bloomfield, o Jonathan estava fora de controle. Ele era agressivo e desafiador, saindo a todas as horas e se envolvendo com adolescentes que estavam profundamente envolvidos com drogas, incluindo o Spice. O Jonathan, segundo ela, era viciado na droga.
Também, segundo ela, ninguém tinha contado para ela antes dele chegar para ficar com ela sobre o que ela estava assumindo. E uma vez que ele foi para lá, os pais dele demonstraram pouco interesse em ajudar ela ou ele a lidar com o fato dele estar com problemas com drogas. O pai dele, em particular, disse que ela tinha desistido do garoto. Enquanto isso, Jonathan frequentemente entrava em fúria, onde liberava sua raiva em objetos, destruindo coisas no quarto e chutando as portas do armário. Quando pediram para ela exemplificar o que acontecia, ela disse que se eles discordassem do Jonathan, ele descontava em objetos dentro do próprio quarto, incluindo o próprio computador dele. Ela disse que ele tinha várias coisas tecnológicas no quarto dele, ou seja, vários eletrônicos. Ela disse que não sabia como ele quebrava, que achava que ele chutava as coisas, que ele chutava as portas dos armários e chutou também o monitor do computador. Segundo ela substituía o que ele quebrava e eles tinham medo quando ele fazia essas coisas. Ela disse que se isolava e pedia para ele se acalmar até a polícia chegar. A polícia confirmou o relato sobre o uso de drogas pelo Jonathan. No dia 17 de março de 2012, o Jonathan foi parado e multado por posse de maconha e uma parafernália de drogas. Mais tarde, em uma audiência judicial, ele recebeu uma pena suspensa de 93 dias, com 12 meses de liberdade condicional e teste de drogas aleatórios obrigatórios. Os amigos do Jonathan revelaram à polícia que estavam preocupados com o uso de drogas dele e tentaram o máximo possível desencorajar ele. A Sarah fez o melhor que pôde para ajudar o Jonathan a limpar a vida dele, focar nas notas e seguir as regras dela, mas ele desafiava ela a cada passo, sendo volátil, errático e violento. O marido, o Fred, confirmou que havia constantes e acalorados desentendimentos entre a Sarah e o Jonathan desde o momento em que ele chegou lá. Várias vezes a Sarah disse que chamou a polícia porque o Jonathan estava fora de controle. Ela também ligou para a escola em busca de ajuda, mas sem sucesso. Em uma ocasião, ela disse que ele estava tão fora de controle sob o efeito das drogas que a equipe do hospital teve que amarrar ele numa maca. Ela implorou aos pais dele que ajudassem, mas o pai nem se deu ao trabalho de voltar ao Michigan. Ela começou a se preocupar que o Jonathan pudesse matar ela. Ela confidenciou ao marido que estava com medo dele e dos amigos dele. Desesperada para manter a si mesma e ao marido idosos seguros e se sentindo sem opções, ela comprou uma Glock 17 para proteção, caso o Jonathan ou os amigos atacassem eles. Ela foi interrogada e confirmou a compra da arma para se proteger contra o neto, e confirmou que sabia que era uma arma que causaria um grande dano corporal. No fatídico dia 18 de maio, ela tinha levado o Jonathan para o teste de drogas naquela manhã. Os resultados haviam dado positivo para Spice, e ele foi obrigado a voltar para um segundo teste mais tarde naquela tarde. Quando esse teste também voltou positivo, ele entrou em uma fúria no carro, xingando e usando linguagem de rua. Ela disse que ele chutou repetidamente o painel e agarrou o volante. 3 vezes ela teve que parar o carro e uma vez ele tentou pegar as chaves dela. Uma vez em casa, a discussão se intensificou ainda mais. Preocupado que ele iria para a cadeia, ele planejou deixar Michigan imediatamente e ir para o Arizona e exigiu $2.000 em dinheiro dela e o carro dela. Ela se recusou a dar qualquer uma das duas coisas. Com o marido, o Fred, fora passeando com o cachorro, ela estava aterrorizada e desesperada para convencer ele a ter bom senso. Então ela desceu para o quarto e pegou a arma carregada. Ela disse para a polícia que queria que ele ouvisse ela. Ela queria que ele prestasse atenção nela. Ela não iria dar o carro para ele, não ia deixar ele pegar o carro nem o dinheiro. Ela achava que ele tinha que ouvir ela. Ela então subiu as escadas de volta para o quarto do Jonathan com a arma carregada, onde encontrou ele no banheiro. Segundo ela, em vez de ouvir ela, ele xingou e atacou ela, chutando ela na barriga e acertando ela na cabeça. Ela disse que se feriu. Guardem essa informação. Ela foi pro loft e disse que tentou conversar com Jonathan. Ela disse que eles continuaram brigando e ele estava xingando e gritando. Ela disse que ele chutou ela na cabeça e logo em seguida ela atirou com a arma. Assim, gente, aqui quem já fez ou faz alguma arte marcial sabe que ela mentiu. Eu faço karatê, kyokushin, karatê de contato, porradaria pura. Tipo, não se usa proteção em campeonato, só não vale soco no rosto por estar com as mãos nuas, mas vale chute na cabeça. Tem toda uma explicação porque isso é o mais lógico. Mas toda vez que alguém acerta a cabeça do adversário, a pessoa cai como uma manga podre no chão. A pessoa não morre, não é isso, mas é um nocaute. A pessoa fica inativa no tatame, entende? Até um chute ou um soco na barriga, para quem não treina, pode fazer a pessoa ser nocauteada. Porque a pessoa não trabalha os músculos da barriga, ou porque está respirando quando entra o golpe. Então, explicado isso, eu sei que ela mentiu que ele deu um chute na cabeça dela. Ponto. Ele tá xingando, tá gritando, tá brigando com ela, eu não sei. Mas ele não chutou uma senhora de 50 quilos na cabeça. Senão ele estaria vivo até agora, ela não teria tido a capacidade de atirar nele.
Voltando para o caso. O policial perguntou quantas vezes ela disparou e ela disse que não lembrava. Ela disse que depois teve mais uma luta. Após uma luta violenta e uma perseguição frenética pela casa, ela fugiu para o banheiro para se esconder. Segundo ela estava tentando se esconder dele. A Sarah estava com medo do neto. Quando ela finalmente saiu para ver se ele estava bem, ele atacou ela novamente e tentou pegar a arma. Eles lutaram, então ela disparou para se proteger. Ela gritou: "Solte, solte, solte", que foi isso que foi ouvido na chamada do 911. Depois disso, ela atirou novamente contra o garoto, mas ela não lembrava o porquê. Soava como a história de dois avós sobrecarregados, perdidos em uma situação que acabou levando a Sarah a tragicamente atirar e matar o próprio neto, com medo de que ele ferisse ela ou matasse ela. Mas será que foi realmente assim que as coisas aconteceram? À medida que a investigação ganhava força, um quadro totalmente diferente dos eventos começou a surgir, e embora igualmente trágico, era muito mais assustador. Primeiro, as declarações questionáveis que a Sarah fez sobre a natureza violenta do Jonathan. Entrevistas extensivas com aqueles que conheciam o Jonathan revelaram que ninguém jamais conheceu ele como uma pessoa violenta. Ele tinha a reputação de ser um brincalhão e pacifista na escola. Era mais provável que ele quebrasse brigas com humor e inteligência do que provocasse elas. Amigos afirmavam que não tinham notado nenhuma mudança no Jonathan nos meses antes do caso. Aqueles que assistiram a um filme com ele na noite anterior ao tiroteio disseram que ele era o mesmo de sempre, era o Jonathan divertido. O Jonathan também tinha uma estatura baixa, ele tinha apenas 1,65 m e pesava 50 kg. Ele não era um garoto imponente, ele estava mais próximo do tamanho da avó dele. Parecia que só a Sarah tinha visto as fúrias violentas do Jonathan, mas naquele momento, até isso estava sendo questionado. O marido, Fred, disse que viu os dois discutirem constantemente e de forma acalorada, mas nunca testemunhou qualquer tipo de violência, apesar de estar em casa praticamente o tempo todo. Ele notou que a Sarah assumiu uma responsabilidade pelo Jonathan de uma maneira muito intensa. Ela regularmente verificava com os professores sobre as notas e estabelecia regras e diretrizes rigorosas para ele. O Jonathan simplesmente não seguia, e as coisas saíram do controle. O Fred se lembrava de ter dito a Sarah para enviar o garoto de volta para Arizona, para os pais, mas ela se recusou, o que nos leva à alegação de que o Jonathan havia sido jogado sobre ela. A Jennifer, a filha da Sarah, contou à polícia que, durante os 9 meses em que o Jonathan ficou com a Sarah, ele falava com a mãe todos os dias e passava os finais de semana com eles uma vez por mês. Durante todo esse tempo, a mãe nunca mencionou problemas entre ela e o Jonathan, nem insinuou que não conseguia lidar com a situação ou pediu ajuda. Na verdade, foi exatamente o oposto. Quando a Jennifer descobriu que o Jonathan estava em apuros com a polícia por posse de drogas, ela discutiu com a mãe sobre o que fazer com ele. A Jennifer queria enviar ele para um centro de reabilitação ou levar ele de volta para o Arizona para ficar perto dela, mas a mãe dela acreditava firmemente que ele deveria ficar com ela. No final, a Jennifer cedeu e tomou a decisão fatídica de deixar o Jonathan sob os cuidados da avó. Era verdade que a polícia tinha sido chamada na casa, mas apenas em 2 ocasiões. Em uma delas, em março de 2012, o Jonathan tinha ligado para eles após tomar cogumelos alucinógenos e ficar paranoico, achando que ele estava morrendo. De acordo com o relatório policial, quando os oficiais chegaram na casa, ele não estava agressivo, ele estava assustado. Ele pulou nos braços de um dos policiais e foi amarrado em uma maca para a própria segurança. 4 dias após o incidente dos cogumelos, foi a Sarah que ligou para o 911. Ela disse à central que o Jonathan estava em uma fúria e tentando fugir. Enquanto isso, o Jonathan disse ao operador que ela estava tentando colocar ele no carro dela para que ele não pudesse sair. Em outras palavras, ela queria prender ele dentro do veículo dela. A Sarah podia ser ouvida dizendo ao Jonathan: "Eu te amo, quero que consigamos ajuda." Quando a polícia chegou na casa, na Brookville Lane, encontrou o Jonathan gritando palavrões na rua e sendo depreciativo em relação à avó. A polícia se ofereceu para tomar medidas contra o Jonathan, mas a Sarah insistiu que lidaria com a situação, e o incidente foi registrado como uma típica confrontação verbal entre pais e filhos que foi resolvida. Para a polícia, isso parecia cada vez menos um caso de um adolescente violento fora de controle e mais um caso de uma matriarca controladora determinada a impor a sua vontade sobre um adolescente indisciplinado. Mas foi a audiência realizada no dia 12 de abril, por posse de drogas e a liberdade condicional que se seguiu que parecia levar a Sarah ao limite. Até então ela estava determinada a colocar o Jonathan de volta a um caminho respeitável. Mas com a formatura se aproximando, a janela de oportunidade estava diminuindo a cada dia. Então cada vez mais parecia uma missão condenada. Nesse ponto, a Sarah tinha muitas opções. Ela poderia ter ligado para a filha, poderia ter enviado o neto para a reabilitação. Em vez disso, ela comprou uma pistola semiautomática e fez aulas de tiro em um estande de tiro. A Sarah estava determinada a vencer essa batalha de vontades
e a recuperar o controle sobre o neto rebelde, custasse o que custasse. 4 dias após o Jonathan ser colocado em liberdade condicional, Sarah Lane solicitou uma licença para portar arma, e no dia 18 de abril ela comprou uma pistola semiautomática Glock 9mm. Ela disse ao proprietário da loja que era para proteção em casa. A arma que ela escolheu era uma arma projetada para matar. Junto, ela comprou um carregador rápido e uma caixa de munição contendo balas de ponta oca, que são projetadas para causar o máximo de dano a um alvo. Ela então fez aulas de tiro em um estande de tiro nas proximidades até se sentir proficiente em manusear a arma. Durante todo esse tempo, ela manteve as suas habilidades em segredo do marido, que não tinha ideia de que tinha uma arma em casa. O Fred ficou chocado quando soube que tinha uma arma em casa, que a esposa tinha não só comprado a arma, mas praticado em um estande de tiro. No dia do assassinato, a Sarah e o Jonathan chegaram em casa por volta das 16h30. Durante a entrevista sobre o dia do tiroteio, Fred Wayne mencionou algo que chamou a atenção da polícia. Quando a Sarah voltou para casa com o Jonathan, ela pediu para o Fred que levasse o cachorro para passear e especificamente solicitou que ele não retornasse até que ela dissesse. Eles tiveram que ficar fora tanto tempo que o cachorro ficou cansado, e os dois pararam para assistir um jogo de basquete sentados na grama. Enquanto isso, eles ouviram as sirenes do corpo de bombeiros e da polícia. Ele disse que pensou que esperava que não fosse Jonathan. Por que a Sarah queria o Fred fora de casa? Em vez das ações de uma mulher com medo pela vida, parecia mais o comportamento de alguém com um plano que queria executar sem interferência ou possivelmente uma testemunha. O Fred concordou em sair, algo que também parecia improvável se o Jonathan fosse um maníaco furioso que a Sarah descreveu. Mas as evidências realmente comprometedoras contra a Sarah ainda estavam por vir. Às 17 horas daquele dia, o Jonathan atendeu uma ligação do amigo dele, o Max, confirmando os planos para aquela noite. O Max disse para a polícia em uma entrevista que o Jonathan não parecia estar bravo ou sob efeito de drogas, mas sim assustado. Ele estava com medo de falhar no teste de drogas e tinha medo da avó, que segundo ele estava tão brava que tinha ameaçado enviar ele de volta para o Arizona. Bom, os resultados da autópsia combinados com as evidências forenses revelaram que, quando o primeiro tiro foi disparado, o Jonathan estava usando shorts e meias, em pé no banheiro. Ele não estava prestes a deixar a casa para uma rápida fuga para o Arizona no carro da avó, com $2.000 do dinheiro dela. Ele estava assustado, se preparando para uma noite com um amigo e tinha combinado que esse amigo buscaria ele. A Sarah tinha alegado que tinha sido violentamente agredida pelo Jonathan na cabeça e no estômago antes de disparar a arma. Mas logo após o tiroteio, ela foi examinada por médicos em um hospital nas proximidades e não apresentava ferimentos ou marcas, como eu disse. Quando perguntada se o neto tinha machucado ela deu uma resposta definitiva. Não, ele é um bom garoto. Nunca nos machucaria. Nunca machucaria ninguém. As evidências balísticas mostraram que a Sarah disparou a arma 10 vezes em várias partes da casa, atingindo Jonathan 5 vezes. 2 dos tiros foram nas costas, sugerindo que ele estava tentando fugir da Sarah enquanto ela atirava. Outro tiro foi disparado no abdômen enquanto ele estava incapacitado ao telefone com o 911. Foi encontrado o sangue do Jonathan no telefone fixo no andar de baixo. Ele tinha atendido o telefone de um vizinho que ligou após ouvir os tiros. Durante a ligação, ele disse ao vizinho que tinha sido baleado. Não exatamente as ações de alguém perseguindo uma senhora idosa aterrorizada, mas mais um garoto assustado buscando ajuda. A polícia agora acreditava que, em vez do Jonathan estar perseguindo a Sarah pela casa, era a Sarah que estava perseguindo o Jonathan. Em algum momento, a Sarah desceu até o porão para recarregar a arma e provavelmente foi nesse momento que o Jonathan subiu para o quarto dele para ligar para o 911. Manchas na parede sugeriram que, a essa altura, o Jonathan estava rastejando. Ela então voltou para cima e disparou a arma a curta distância contra o garoto que estava incapacitado no chão, atingindo ele no estômago. Os relatórios toxicológicos ofereceram um golpe final devastador à alegação de legítima defesa da Sarah. O relatório revelou que o Jonathan não tinha drogas no sangue no momento do tiroteio e só um metabólico de spice na urina. Um médico legista afirmou que as drogas encontradas na urina provavam que tinham saído do sistema e não tinham efeito no comportamento dele. Em outras palavras, o Jonathan estava completamente sóbrio quando a Sarah abriu fogo contra ele enquanto ele estava no banheiro. Durante o julgamento no condado de Oakland, a defesa da Sarah argumentou que ela era uma mulher de bom coração que acolheu um adolescente problemático quando os pais dele o abandonaram. Ele tinha retribuído usando drogas, sendo preso e aterrorizando ela com seus acessos de raiva. No dia do tiroteio, ele tinha ameaçado ela a tal ponto que ela temia pela vida dela. A arma era o último recurso. Ela só tinha disparado quando ele não parou, e ela estava devastada por suas ações. Ela só estava tentando salvar o Jonathan.
O Estado contestou essas alegações, argumentando que a Sarah tinha várias opções se começasse a se sentir ameaçada pelo Jonathan. Em vez disso, ela escolheu comprar uma arma. Quando ele falhou no teste de drogas, ela disse ao marido para deixar a casa, sugerindo premeditação, e então confrontou o garoto com uma arma carregada. Foi ela quem entrou em uma fúria incontrolável por sua incapacidade de controlar o Jonathan. Ela foi a agressora. Ela que atirou impiedosamente enquanto ele fugia para diferentes partes da casa, deixando um rastro de sangue atrás dele. Ela estava determinada a fazer ele ouvir, e agora estava determinada a tirar a vida dele. Mesmo quando ele pensava que estava seguro, ela recarregou a arma e seguiu ele para o andar de cima para atirar nele novamente. Ela estava caçando ele. O promotor Paul Walton disse que uma pessoa não pode usar uma arma porque alguém está usando palavrões. Ninguém pode atirar em alguém porque essa pessoa levantou a voz. Notando que minutos se passaram antes que a Sarah atirasse no garoto novamente, ele afirmou que nunca tinha lidado com um homicídio tão frio, tão longo e tão calculado. O júri rejeitou a alegação de legítima defesa da Sarah. Em 19 de março de 2013, a Sarah Lane foi considerada culpada de homicídio culposo de 2º grau na morte do neto. Antes da sentença, a Sarah implorou e chorou em um longo apelo de autopiedade à juíza. A filha dela, Jennifer, pediu a pena máxima. Ela disse que a Sarah era pura maldade e se tivesse a oportunidade certamente mataria novamente. Ela não tinha remorso nem consciência. Suas únicas preocupações eram consigo mesma. Durante a sentença, a juíza se concentrou em por que ela não chamou a polícia ou deixou a casa se sentir ameaçada. Pela acusação de homicídio culposo de 2º grau, ela foi condenada a cumprir de 20 a 40 anos de prisão do estado do Michigan. Para a imprensa, Jennifer Hoffman descreveu sua mãe como um monstro, obcecado por desempenho acadêmico e que poderia ser maligna. Ela disse que era difícil compreender que a sua própria mãe poderia fazer algo assim com o próprio neto. Tudo o que ela disse em sua declaração era uma mentira. Ela era uma completa narcisista e mentirosa. Ela disse que gostaria de ter visto sinais de quão má ela era antes de deixar o filho dela com ela. Ela disse que o filho estava no céu, e esse era um lugar que ela nunca veria. O pai do Jonathan, Michael, disse que a Sarah se preparou para a guerra e foi atrás do filho dele. Ele estava feliz que ela estivesse presa e não podia fazer mal para mais ninguém. O Michael disse que ela sempre foi uma espinha no lado dele. Ele nunca gostou dela. Segundo ele, ela era muito difícil, muito intrometida e muito controladora. Uma tia do Jonathan, a Judy Meir, disse que ele foi assassinado a sangue frio. Ele foi executado. O funeral do Jonathan foi realizado no dia 22 de maio de 2012. Um rabino pediu aos enlutados que não se concentrassem em como o Jonathan morreu, mas sim em como ele viveu. Apesar de ter morrido na tenra idade de 17 anos, esses foram anos de risadas e alegrias para todos que conheciam ele. Familiares e amigos compartilharam histórias sobre o adolescente para as 700 pessoas que estavam presentes no serviço. A irmã do Jonathan, a Jennifer, disse que tinha um irmão maravilhoso. Ela compartilhou uma lembrança especial dizendo que, na verdade, o Jonathan era o tipo de irmão mais velho que toda garota desejava ter. 3 dos seus amigos falaram. Um deles disse que o Jonathan tinha um nível de inteligência de um gênio e era ótimo em fazer as pessoas sorrirem, e que ele não tinha medo de ser ele mesmo, não importava a situação. Ele sempre fazia eles rirem, mesmo quando estavam chorando ou com raiva. O Jonathan era um adolescente engraçado. Talvez não fosse perfeito, nenhum de nós é. Segundo um amigo, ele nunca foi violento, sempre foi uma pessoa generosa. O Jonathan não foi morto por ser violento. Ele foi morto por usar uma droga dentro da casa de uma mulher que não admitia ser ignorada no que ela queria. Ela não só não queria que ele usasse a droga, porque ela se preocupava com ele, mas porque ela achava errado e ela queria impor a vontade dela na base da violência, se fosse necessário, porque ela nem deixou ele voltar para os pais. Ela fez do Jonathan um desafio a ser vencido, vivo ou morto. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixe um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilhe com pessoas que vocês acham que podem gostar desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.